Bom dia, muita paz a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui no Mensageiros da Paz. E hoje, para a gente conversar sobre o tema Desperta, ó tu que dormes. É um tema que a gente vai falar muito de reforma íntima. A gente vai falar muito de marcha evolutiva e como anda a nossa. Será que a nossa marcha evolutiva está a passos largos e acelerados? Ou está a passos curtos e bem devagarinho? Ou será que nós estamos estagnados em nossa marcha evolutiva, dormindo espiritualmente falando? É sobre tudo isso que a gente vai conversar. E para iniciar e contextualizar para vocês, esse aqui é o Código de Hammurabi. Ele foi escrito em 1700 anos antes de Cristo. Eu queria que vocês me ajudassem numa conta agora. Significa que foi escrito há quantos anos atrás? Aproximadamente 3.700 anos atrás. Guardem esse número. Entre tantas leis instituídas no Código de Hammurabi, uma é muito conhecida e praticada até os dias de hoje. Praticada em termos. É a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Passou tempo, veio Jesus. Jesus ensinou o que para a gente? Amar os inimigos, dar a outra face, fazer o bem para todo mundo. Isso foi há quanto tempo atrás? 2000 anos. Perfeito. Passou tempo, estamos nós aqui hoje no ano 2019. E agora eu pergunto para vocês, nós agimos mais conforme a lei de Talião ou a lei do amor? Se nós agimos mais conforme a lei de Talião, respondam para mim quantos anos atrasados nós estamos? Vocês conhecem alguém que fale assim? Eu não levo desaforo para casa. Ah, se fulano me fizer isso, vai escutar, vai ter. Vocês conhecem alguém? O grande cuidado que nós precisamos ter é que essa pessoa não seja nós mesmos. Ou ainda um outro exemplo bobo. Não fui eu quem comecei. Ou seja, eu só estou fazendo errado porque outra pessoa está fazendo errado. E aí eu tento justificar meu erro a partir disso. Se nós fazemos tudo isso, estamos 3.700 anos atrasados. Achando que os conceitos de Jesus, que são conceitos revolucionários, lógico que são, é a lei do amor, é algo lá para frente. Não. É algo que Jesus nos trouxe há 2000 anos. E a gente precisa fazer, sabe o que com esses conceitos? Estrear em nossas vidas. E demorou para a gente estrear. A gente não pode continuar com os ponteiros do nosso progresso parados. Porque se eles estiverem assim, significa que nós estamos dormindo espiritualmente falando. Lembrando que quanto maior o conhecimento, maior é o quê? A responsabilidade. Imagine, é uma coisa lógica aquela pessoa que conhece tanto estar dormindo espiritualmente falando? Significa o quê? Que essa pessoa que conhece muito é acomodada e não quer crescer. Porque saber o que ela tem que fazer, ela sabe. Falando nisso, nós podemos dizer que nós somos o doente com a posse do remédio.
Já viram isso? A pessoa está doente, está com remédio, mas ela não quer tomar. Nós somos doentes espirituais. E Jesus deu a cura para a gente. Ele deu a receita. Para a gente se curar espiritualmente é só seguir a receita. O que Jesus ensina para a gente? Jesus ensina a amar os inimigos, indulgência com as imperfeições alheias, resignação, fazer aos outros o que desejamos para nós. Ele ensina desprendimento dos bens terrenos, benevolência para com todos, perdão. A questão é, a gente pratica? O que a gente tem que ter em conta é, se nós, no mínimo, estamos nos esforçando para praticar, nós podemos nos considerar cristãos. Mas se a gente não faz esforço nenhum, nós somos cristãos apenas de rótulo, apenas de fachada. Concordo com isso? Se uma pessoa vem e pisa no nosso pé, e a gente não faz esforço nenhum para se segurar, aonde que está o nosso lado cristão? Bem como Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, se no mínimo estamos nos esforçando para nos transformar moralmente, estamos nos esforçando para domar nossas más inclinações, sim, a gente pode se considerar espírita. Mas se a gente não está fazendo esforço nenhum nesse sentido, nós somos espíritas apenas de rótulo, apenas de fachada. Concordo com isso também? Seguindo, Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, diz para a gente, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo o desejo do engano, e vos revistais do novo homem. Quem que é o velho homem? Quem que é a velha pessoa? É aquela que ainda tem em si muitos defeitos. Quem que é a nova pessoa? É aquela que já tem dentro de si muitas virtudes despertas. E a questão que eu faço agora para vocês é, nós já somos uma nova versão de nós mesmos? Ou ainda somos uma velha versão? É fácil ou difícil responder essa pergunta? Eu vou facilitar para vocês. Se eu cometo os mesmos erros, dia após dia, semana após semana, quem sabe, encarnação após encarnação, quem é que está trabalhando? É a velha pessoa ou é a nova? É a velha. E a nova pessoa está ali querendo trabalhar, a gente precisa dar espaço para ela. Um outro exemplo. Pode ser que eu esteja há 10 encarnações tentando me acertar com alguém. Essa é a 11ª. E eu estou ali novamente com dificuldades de relacionamento com essa pessoa. E está batendo na trave. E não está indo. E não está indo. E parece que eu vou postergar para a próxima encarnação. Se eu vou postergar para a próxima novamente, quem é que está trabalhando? É a velha pessoa ou é a nova? É a velha. Porque se já fosse a nova pessoa trabalhando, esse reajuste seria executado. Eu teria êxito nesse reajuste. Para contextualizar para vocês, esse aqui é Emmanuel, era o mentor de Chico Xavier. E escreveu várias obras pela psicografia de Chico. Entre essas obras, há 2000 anos. Uma obra lindíssima. Quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo. E hoje, Emmanuel
é um espírito de escola. É um espírito muito evoluído hoje. Mas na obra 2000 anos, Emmanuel narra uma encarnação que ele teve ao tempo de quem? Ao tempo de Jesus. E ao tempo de Jesus, Emmanuel era um senador romano que vivia na Galileia, chamado Públio Lentulus. Em determinado momento, Públio Lentulus, aquele senador romano muito apegado às coisas materiais, ele teve encontro com Jesus. Só ele e Jesus, olho no olho. E sabe o que Jesus disse para Públio Lentulus? Públio, depois de anos de desvio do bom caminho, depois de anos de erros clamorosos, você tem hoje um ponto de referência em toda a tua eternidade. Está no teu querer regenerar-te agora ou daqui a um tempo. O que você prefere, Públio? Imaginou que pergunta é essa? Feita diretamente por Jesus? E aí, Públio responde o quê? Públio, nesse momento, ele lembrou de Roma, a cidade dos Césares, todo luxo, toda extravagância, tudo aquilo que ele considerava real. Mas, na verdade, tudo isso aqui é o quê? Ilusão. Essa é a palavra. E Públio opta por não seguir Jesus. Não, Jesus, eu vou continuar vivendo minha vidinha, apegado às coisas materiais, não vou seguir você agora. Isso tudo aqui é ilusão ou realidade? Não ouvi. E a gente tem certeza disso? Analisemos o nosso estilo de vida hoje. Analisemos. Talvez nós estejamos nos perdendo em ilusão, igual o Públio Lentulus. Só que em novos cenários, em novos contextos, em novas vestes. Só muda o cenário, mas pode ser que a gente esteja se perdendo, igual o Públio Lentulus. Públio sofreu muito ainda naquela encarnação. Quem leu o livro sabe do que eu estou falando. Sofreu muito ainda como escravo Nestório, 50 anos depois, uma outra obra. E nesse sofrimento ele foi fazendo o quê? Burilando o seu espírito. Foi burilando. Porque todos nós iremos progredir. Todos nós. A primeira proposta pedagógica da providência divina sempre é o amor. Mas se nós somos teimosos, se nós somos rebeldes e não aceitamos os convites que a vida nos faz para o nosso crescimento, se não vai por amor, vai pela dor. E Públio foi pela dor. Disso nós tiramos o quê? Que quando a gente posterga a nossa mudança, quando a gente posterga a nossa evolução, nós estamos simplesmente prolongando o nosso sofrimento. Por isso a gente não pode postergar mais. Agora é hora. É hora de acordar. Um velho índio estava contando para o seu netinho que dentro de todos nós existem dois lobos. Um lobo ruim e outro lobo bom. O lobo ruim são os defeitos. É a raiva, a inveja, o ciúme, etc. O outro lobo é o lobo bom. É a alegria, a fraternidade, a paz, a esperança e etc. E o netinho ficou curioso. Tá, vô, mas qual dos dois lobos que ganha a disputa?
E o vô sabiamente responde o quê? Aquele que a gente alimenta mais. E no nosso dia a dia, qual o lobo que a gente está alimentando mais? Qual que é o lobo? Tudo na vida se transforma, tudo se renova, os cenários mudam, mas a gente continua ali, parado, dormindo espiritualmente falando. É necessário que a gente coloque a nova pessoa para trabalhar, a nova versão de nós mesmos. É necessário alimentar o lobo bom. É isso que a gente deve fazer. Tudo que a gente é, tudo que a gente sabe, nos trouxe até esse momento, até aqui, até esse ponto. Se a gente quiser agora progredir mais, é preciso avançar. É preciso ir adiante do que a gente sabe e do que a gente é. Até porque a gente precisa progredir. Já imaginou a gente voltar à pátria espiritual sem muitas conquistas em termos de progresso após essa encarnação? Que triste que seria perder uma oportunidade grandiosa que a gente está tendo. Seguindo em frente com a palestra, tem um autor chamado Alírio de Cerqueira Filho. Ele é autor do livro O Legado de Paulo de Tarso. E nesse livro ele escreve algo grave, que é para a gente refletir muito. Ele diz assim para a gente: a maioria das pessoas vive em consciência de sono, simplesmente para comer, dormir e se divertir. Como se a vida humana fosse semelhante a de um animal. É grave, não é? Muito grave. E vocês conhecem pessoas que vivem dessa maneira? Comer, dormir, se divertir, e a vida é isso? O grande cuidado que nós precisamos ter é que nós não sejamos essa pessoa. Até porque nós não estamos aqui para reencarnar tour. Não é turismo, não é passeio. Nós temos aqui grandes compromissos. Estamos aqui para provar, para espiar e para cumprir tarefas. E a gente está fazendo isso. Quem lê as obras da literatura espírita sabe que, em muitos casos, é difícil reencarnar. Tem espíritos implorando por uma oportunidade aqui na carne. E a providência divina segura. Não, peraí, vamos reunir aqui e tal. Não é o momento, espera. E tem espíritos que esperam por uma oportunidade como essa, por anos, por décadas. E nós estamos aqui hoje, reencarnados, com a oportunidade na mão. E o que a gente está fazendo com a oportunidade? De repente já se passaram 20, 30, 40 anos, o que a gente fez? De repente já estamos da metade para o final. E quão melhores nós sairemos dessa encarnação em relação a quando nós adentramos ela? Quais serão as conquistas que a gente terá? Todas as pessoas progredirão a seu tempo, com a sua maneira de ser e de caminhar. Concordo com isso? Sim. Mas agora eu vou parafrasear Haroldo Dutra Dias, que diz algo mais ou menos assim para a gente. Se num determinado dia você não conseguir dar um passo, que você arraste o teu pé 1 centímetro que seja. Arrasta teu pé. Porque oportunidade nós temos diariamente aos montes. É no trânsito, é no mercado, é em casa, é na casa espírita, é no trabalho, é no colégio, aonde a gente for. Nós temos oportunidade de fazer o bem. E a gente precisa, no mínimo, arrastar um pé. Se a gente der o passo, melhor ainda. Porque a gente não pode continuar
acomodado. Até porque Jesus diz para a gente, vós sois deuses. Nós temos muito potencial para revolucionar a nossa vida. E por que a gente não faz isso? Entendido até aqui? Vamos falar de reforma íntima agora? Está aqui. Reforma íntima, que no papel é fácil. Eu vou mostrar para vocês. Reforma íntima, no papel, isso aqui. É um ciclo de 3 passos que é contínuo, ele não termina nunca. Então, eu vou do 1 para o 2, para o 3 e volto para o 1, porque a melhora é sempre. O primeiro passo da reforma íntima é autoanálise, autoconhecimento. É a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E é o que todo mundo aqui quer: se melhorar, resistir ao mal. E quem responde essa questão é Santo Agostinho, citando um sábio da antiguidade, que nos disse o quê? Conhece-te a ti mesmo. É a chave do progresso individual, o autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, eu erro e nem sei que errei. Eu tropeço e nem percebo que caí. Porque eu não me conheço. Então está aqui. E eu sempre cito nas palestras o exemplo que Santo Agostinho dá para a gente. Ele diz, ainda nessa questão: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites eu colocava a cabeça no travesseiro e fazia um balanço de como é que foi meu dia. Eu analisava as coisas boas, as coisas ruins, o bem que eu deixei de fazer, que já é um mal, e tudo que eu poderia vir a melhorar no dia seguinte. Santo Agostinho fazia essa análise todo dia. Podemos dizer que ele se conhecia? Naturalmente. E nós fazemos uma análise como essa todo dia? Toda semana? Todo ano? Tem gente que passa a encarnação inteirinha sem se questionar: puxa vida, o que eu podia fazer para ser uma pessoa melhor? E quem não faz essa pergunta, melhora algo? Difícil, porque ela fica ali repetindo os mesmos erros. Dia após dia, ano após ano, e assim vai. Então a dica que a gente deixa, a gente não, essa de Santo Agostinho é: quer se conhecer? Faça um balanço diário dos teus pensamentos, das tuas palavras e das tuas atitudes. Ok? A partir do momento que eu conheço os meus defeitos e as minhas qualidades, a gente passa para o próximo passo da reforma íntima, que é pegar e transformar um vício em virtude, um defeito em qualidade, uma limitação em potencial. E é fácil ou difícil fazer isso? Vamos facilitar as coisas agora? Vamos lá. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Entre os vícios, qual que é o pior de todos? Começa com E. Termina com egoísmo. Tá aqui, ó. Egoísmo é o pior. Inclusive, nessa questão é dito: é a raiz de todos os males, é a chaga da sociedade. Opa! Raiz de todos os males. Se o meu problema é inveja, qual que é a raiz da inveja? Se o meu problema é ciúme, qual que é a raiz do ciúme? Egoísmo. Qualquer mal que a gente pensar, a raiz está no egoísmo. E ainda nessa resposta, os espíritos dirão para a gente:
Vós combatereis inutilmente qualquer vício, se não atacardes o mal pela raiz. Quer acabar com a inveja? Ataca o egoísmo. Quer acabar com o ciúme? Ataca o egoísmo, que é a raiz. E aí a gente pula 4 questões e vai para 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? A resposta é simples, a pergunta é simples e a resposta é mais simples ainda. Anotem isso aí, nem que seja mentalmente. Qual o meio de destruir o egoísmo? E a resposta: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. É aqui que está. Ou seja, quanto mais materialista eu for, apegado à carne, apegado às coisas materiais, quanto mais materialista eu for, mais o que eu serei? Mais o quê? Perfeito. Quanto mais materialista, mais egoísta. Voltamos. Quanto mais egoísta eu for, maior é a raiz dos meus males, não é? Ok. Voltamos. Passo 2, transformar vícios em virtudes. Quanto maior é a raiz dos meus males, mais difícil eu transformar vícios em virtudes. Vocês percebem a lógica? Vamos fazer o contrário agora? Quanto menos materialista eu for, menos egoísta eu vou ser. Menos egoísta eu sendo, menor é a raiz dos meus males. E menor a raiz dos meus males, mais fácil eu acabar com qualquer defeito, qualquer vício e transformar vícios em virtudes. Qual que é a dica que a gente dá para o segundo passo? Seja menos materialista. Entendido? E aí a gente vai para o terceiro passo. Terceiro passo é praticar ser uma pessoa de bem. Aí, a providência divina é muito generosa conosco. Porque ela dá oportunidade o dia inteiro. E se a gente for colocar na ponta do lápis, essas oportunidades chegam às centenas diárias. Centenas. Só que a gente precisa estar esperto, tem que estar ligado. Não pode estar vivendo no piloto automático, senão a gente vai tropeçar, a gente vai vacilar, a gente vai titubear. E além de não estar vivendo no piloto automático, tem mais dica para vocês. Questão 909 do Livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Calma, gente. O detalhe da pergunta está na palavra sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando, não é quando é conveniente para mim. É sempre. E os espíritos respondem o quê? Sim, é possível. E algumas vezes com pouco esforço. É vontade que lhe falta. E como são poucos entre vós os que se esforçam. É um puxão de orelha, não é? Baita puxão de orelha. Então, dessa resposta, a gente pode destacar 2 palavrinhas aqui. Quais seriam essas 2? Esforço e vontade. Será que a gente não poderia se esforçar um pouquinho melhor para ser uma pessoa melhor? Desculpe, será que a gente não podia se esforçar um pouquinho mais para ser uma pessoa melhor? Será que a gente não podia ter uma vontade maior para ser uma pessoa melhor? E a resposta sempre vai ser sim. Essa é a resposta sempre. A gente pode. Mas a gente só pode se nós quisermos.
Então, a dica para o terceiro passo é esforço e vontade. E o apego material, esse materialismo, ele gera o ego adoecido, que impulsiona o desequilíbrio das emoções. Vamos pegar a palavra egoísmo. O sufixo ismo, ele já sugere doença. Ou seja, egoísmo é o quê? A doença do ego, ou o ego doente. O materialismo gera o desequilíbrio das emoções. E emoções desequilibradas vão gerar comportamentos infantis próximos do ridículo. Eu vou passar para vocês agora várias emoções desequilibradas pelo ego doente. E se a emoção que estiver mostrando vocês tiverem, vocês prestam bem atenção, combinado? Então, a primeira emoção desequilibrada pelo ego doente, presta atenção agora quem sente raiva. O que é raiva? É o ego doente que sente-se ferido. Sabe o que é a raiva? É uma outra pessoa cometer uma estupidez e eu me machucar por isso. A outra pessoa erra e eu me machuco. Cadê a lógica? Por que eu faço isso? É triste sentir raiva, não é? E essa estupidez que a pessoa comete, ela pode ser por querer ou sem querer. Muitas vezes eu fico com raiva de algo que a pessoa fez sem intenção nenhuma de me machucar. O que fizeram para o nosso amigo aqui da foto? Aqui da imagem. Fecharam ele, legal. Quem fechou ele? Fechou ele por querer ou sem querer? Quem que está em casa, sem fazer nada e pensa, o que eu vou fazer hoje? Acho que eu vou sair e dar uma fechada em alguém. Ninguém faz isso. Então fechou sem querer, porque não olhou o espelho, estava com pressa, ou é um mau motorista. Acontece. Provavelmente sem querer. E o nosso amigo aqui ficou com muita raiva. Brabo. Sabe o que é o mais triste? Possivelmente ele vai pegar toda essa raiva e vai descontar na pessoinha que está do lado dele, no banco de carona. Vai descontar a raiva. E o nosso amigo aqui, estando com raiva, o que ele vai pensar? Quem o outro acha que é para me dar uma fechada? Eu vou acelerar meu carro e vou fechar ele, para ele aprender. Aprender o quê? Se eu levo uma fechada e dou uma fechada, vocês lembram do que nessa hora? Olho por olho, dente por dente. Quantos anos atrás isso? Muito bem, esse motorista podia estar na Mesopotâmia 3.700 anos atrás. Mas não está hoje, aqui no ano 2019. Quando eu sinto raiva, não importa o que o outro tenha me feito. Se eu sinto raiva, o problema está em quem? Em mim. E acabou, está em mim. Não importa o que o outro tenha feito. Eu só me machuco se eu consinto, se eu permito. Se eu tenho raiva, é porque eu tenho algo mal resolvido em mim. Se eu sinto raiva, é porque eu tenho um problema. E sabe o que a vida faz pra gente? A vida dá lição pra gente o tempo inteiro. Tudo que a gente precisa aprender, a vida vem nos ensinar. Então, se eu tenho um problema
com pessoas que me fecham no trânsito, o que vai acontecer? Esses motoristas aparecerão aos montes na minha frente. Até que eu aprenda a lição. A partir do momento que eu começar a não me importar tanto e não ficar com raiva quando me fecham, somem esses motoristas barbeiros da minha frente. Basta que eu aprenda a lição, que a vida quer me dar. E quando eu sinto raiva, sabe o que eu perco? O autocontrole. Não sou eu que me controlo mais. É a circunstância. É o outro. Quem que está controlando essa pessoa aqui, ó? O outro motorista. Quem sente raiva perde o autocontrole. Eu vou contar para vocês uma história em primeira pessoa, mas não sou eu. Mas podia ser, o cara é bom. Ia ser bom se fosse. Certo dia, eu e um amigo, a gente foi à banca de jornal e revistas. Eu cumprimentei amavelmente o jornaleiro. Bom dia, seu jornaleiro. E ele me respondeu de forma rude e grosseira. Só se for para você. Quantas vezes vocês não tratam bem as pessoas e as pessoas tratam mal vocês? Acontece? E qual que é a reação de vocês? Pegando a revista que foi atirada na minha direção, sorri e desejei ao jornaleiro um bom final de semana. E quando eu e meu amigo, a gente descia pela rua, ele me pergunta, então, esse jornaleiro, ele sempre lhe trata com tanta grosseria? Sim, infelizmente é sempre assim, toda semana. E você é sempre tão atencioso e amável com ele? Sim, sou. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão rude com você? Por quê? Seja ruim com ele também para ele aprender. Vou repetir a pergunta. Por que você é tão educado com ele, já que ele é tão rude com você? E a resposta: porque não quero que ele decida como eu devo agir. Quando a gente sente raiva, nós estamos permitindo que os outros decidam, que as circunstâncias decidam como a gente vai agir. O que vocês acham disso? Perde autocontrole. Fazer uma pergunta bem capciosa para vocês agora. Vocês não podem responder nenhuma coisa. Vocês têm que escolher uma das opções. Uma delas. Vocês preferem ofender ou preferem ser ofendidos? Opa! Opa! Dei spoiler agora! Vocês preferem ofender ou ser ofendidos? Tem que escolher uma. Você foi influenciada por Chico ali? Não, então vamos influenciar todo mundo com Chico. Opa! Fico triste quando alguém me ofende. É lógico que eu fico triste. Mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse ofensor. Magoar alguém é terrível. Agora vamos pegar a pessoa com raiva. Pessoa com raiva, ela foi ofendida. Estando ofendida, ela ficou magoada. Isso é péssimo, é ruim, não é legal. Mas a pessoa com raiva, ela pratica a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, e vai querer ofender o outro. E vai machucar outra pessoa. Ela foi machucada, vai machucar o outro. A gente precisa cuidar com isso. Porque depois o nosso remorso vem em ter ofendido o outro. Entendido? Então, seguindo. Essa é só a primeira emoção desequilibrada pelo ego doente. Vamos falar de mais uma. Ressentimento. Quem que sente aqui?
É o ego que não admite o ocorrido. Não, isso não aconteceu. Deixa eu pensar de novo. Não, isso não aconteceu. Deixa eu pensar de novo. Então, uma coisa ruim, como não passar no concurso, brigar em casa, brigar no trabalho, uma coisa ruim como essa, viver uma vez, é horrível. E o que vocês acham de viver isso milhares de vezes na nossa mente? Num processo de autossabotagem, masoquismo seríssimo. Não basta viver uma vez, tem que ficar ali fazendo igual a vaca. Ruminando, mastigando, mastigando e remoendo. A coisa ruim aconteceu há 15 anos atrás. E eu sofro como se tivesse acontecido agora de manhã. Quem que é a pessoa que mais sofre com isso? Eu mesmo. E por que eu não paro com isso? Porque porque o meu ego doente não admite o ocorrido. O que precisa fazer agora? Admitir. Aconteceu. Isso aconteceu. O que eu vou fazer a partir de agora? Quais são os caminhos que eu tenho à minha disposição e o que eu vou escolher? É isso. Sabe aquela algema? Eu estou algemado no passado aqui. Eu tenho que me desalgemar e viver meu presente para construir o quê? O meu futuro. E ciúme? O que é o ciúme? A pessoa que sente ciúme, ela ama demais a outra pessoa? Não. Na verdade, a pessoa que sente ciúme ama demais a quem? A si mesmo. Ama demais a si mesmo tanto que acha que ela pode ter posses. Ela ama coisas e usa pessoas. E está errado isso. Pessoas é para serem amadas. Coisas é para serem usadas e acabou. E a inveja? A inveja é o ego doente que não admite o triunfo alheio. Não admite o sucesso das outras pessoas. E começa, então, a adulterar a qualidade do objeto querido. Se eu chego para uma pessoa invejosa e digo para ela assim, ó, fulano comprou um carro. O que a pessoa invejosa vai me dizer? Em 60 vezes até eu. Se eu chego para a pessoa invejosa e digo, Beltrano vai se casar. A pessoa invejosa vai dizer o quê? Quero ver quanto vai durar. Se eu falo para a pessoa invejosa, Ciclano arrumou emprego. A pessoa invejosa vai dizer, mas aquela firma paga tão mal. Vocês querem fazer um teste se vocês são invejosos ou não? Sim, mas não é aqui, é em casa. É no celular de vocês ou no computador. Em que lugar que todo mundo é feliz, todo mundo sorri, todo mundo é contente? Facebook. Abram o Facebook de vocês e deem uma rolada, porque lá está todo mundo comemorando algo, viajando e sorrindo, se reunindo. Se vocês sentirem uma angustiazinha de ver os outros felizes, é porque ainda tem dentro de nós o quê? Inveja. Inveja. Faça um teste depois. Vamos lá. Próxima emoção desequilibrada pelo ego doente é o orgulho. É o ego doente que se coloca acima dos outros. Acima. Kardec nos esclarece que orgulho é a catarata da alma. É a catarata que nos tolda a visão. O que é catarata? É uma doença, um embaçamento visual progressivo que pode levar, inclusive, à cegueira.
quanto mais orgulhoso eu for, eu posso me tornar cego. Ok. Eu vou contar uma história agora de um xará meu. Mas não é esse aqui. Meu xará é Jean de La Fontaine. Jean, tá? Então, ele conta a história dos burros e as relíquias, em que carregaram esse burro com várias relíquias sagradas. Colocaram no lombo dele. E saiu um cortejo religioso a diversas cidades, aldeias distantes. E aonde o cortejo religioso passava, as pessoas aplaudiam, entoavam hinos, reverenciavam, homenageavam. E o burro começou a achar que o homenageado era quem? Ele. E foi ficando cada vez mais orgulhoso. Ficou tão orgulhoso que ele se tornou cego. E teve que vir um serviçal do sacerdote dizer para ele: por favor, burro tolo, afasta de tua cabeça que a ti são dirigidas as homenagens prestadas pelo povo. Eles não fazem isso para você. Eles fazem isso para as relíquias que tens em teu lombo. Essa é a parte engraçada da história. Acabou. Acabou a história. Vamos para a parte triste agora? Nós agimos como burro no nosso dia a dia? Façam. Agimos. Vocês querem um exemplo? Comprei um carro, o que eu faço? Abaixo o vidro, braço para fora, dirigindo devagarzinho para todo mundo me ver. Pessoal do ponto de ônibus vai aplaudir. Eles estão aplaudindo o carro ou a mim? O carro. E eu tô achando que aplauso é para quem? Tá aí o burro. Aí eu virei chefe. Nenhum colega meu curtiu o que eu colocava no Facebook. Quando eu virei chefe, todo mundo começou a curtir. Todo mundo começou a bajular. Todo mundo aplaudia. Aplaudia o cargo ou a mim? O cargo. E eu tô achando que o aplauso é para quem? Tá aí o burro. E assim é, eu me achar melhor por causa de uma veste, de uma roupa, é eu me achar melhor por causa de um acessório. Isso é orgulho. Gente, quando nós sentimos raiva, ciúme, inveja, orgulho, ressentimento, quem é a pessoa que sofre? Apontem. Eu. Sou eu que sofro. Mas por que vocês não param de sofrer então? Porque o nosso ego doente, ele tem dois mecanismos de defesa para perpetuar essa situação e não deixar eu sair desse tipo de vida. Eu vou contar para vocês os dois mecanismos de defesa que o ego tem, para a gente tomar cuidado e não cair nesses mecanismos, ok? O primeiro mecanismo de defesa do ego se chama sentimento de superioridade, julgamento e condenação. Estou fazendo evangelho em casa com a minha esposa, abri uma mensagem ao acaso, olhei a mensagem e pensei, que bom que caiu essa mensagem. É justamente o que minha esposa está precisando. Ou eu vir aqui para a casa espírita, ver o tema exposto e cutucar meu marido, ó, presta atenção que hoje é para você. Como se eu não tivesse nada a ver com o tema. E sempre tem. Então isso é o quê? Me colocar num pedestal, eu estou pronto. E o resto da sociedade tem que progredir. Me acompanhem, gente, me acompanhem. A gente está esperando aqui o mundo de regeneração, faltam vocês, eu estou aqui já. Isso é o sentimento de superioridade, julgamento e condenação.
tem uma mensagem de Moji que vem muito ao encontro disso. Eu vou adaptar ela um pouquinho para vocês. Ele diz assim: você pode achar mais espiritual andar de bicicleta, usar transporte público, coletivo. Ok, que bom. Mas não condene aquela pessoa que usa o carro. Você pode achar mais espiritual não ver TV, que bom. Mas não condene aquela pessoa que ainda assiste. Esse é um erro muito grande que a gente vê na sociedade hoje em dia. As pessoas fazem determinadas coisas, acham que todo mundo tem que fazer igual ela, e quem não faz é um pobre coitado. Nós queremos impor as nossas verdades para as outras pessoas, e ninguém impõe nada para ninguém. A gente impõe a nossa verdade, e quando a outra pessoa não aceita, a gente diz para ela, a nossa divergência moral, e sai do grupo da família. Por quê? Porque a gente se acha evoluído demais para conviver com uma pessoa que acha essas coisas, para aceitar fulano e para compreender fulano. Estou falando a verdade ou mentira? E a gente se isola das pessoas menos evoluídas. Seguindo em frente. Esse é o primeiro mecanismo de defesa do ego. Precisamos cuidar com isso. Sermos humildes. O segundo mecanismo é: se o guarda parar essa pessoa aqui e falar, meu amigo, você está fazendo errado, andando aqui pelo caminho do ônibus. O que esse motorista vai responder? Entre tantas coisas, ele poderia dizer, mas não sou só eu que faço isso. Os outros também estão errando. No meu trabalho tem um espaço de grama, um cercado e um espaço de grama. E vários vizinhos levavam lá seus cachorros fazer suas necessidades, sem sacolinha. E eu, como responsável do local, chamei a atenção de um deles que estava lá. Ó, meu amigo, traga a sacolinha aqui para recolher. E aí a pessoa respondeu, sabe o quê? Você está chamando minha atenção. Se fez de vítima. Por que você está fazendo isso comigo? Tem outras 20 pessoas que fazem a mesma coisa e você vem chamar a minha atenção. Chame a atenção de todo mundo. Quando todo mundo parar de fazer isso, eu também paro. Mas enquanto tiver uma pessoa fazendo errado, eu vou continuar fazendo errado. E aí vamos trazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente faz errado porque os outros estão fazendo errado. Furar fila é certo ou errado? É errado, mas se todo mundo estiver furando fila, continua sendo errado. O que é certo, o que é errado. Não tem relativismo. E hoje em dia a pessoa fazer o certo, ser uma pessoa correta é sinônimo do quê? Ela é julgada como o quê? Boba. Só que por ser julgado como bobo, a gente vai deixar de fazer as coisas certas? Não. Não. E vamos continuar fazendo certo, insistindo. Até que a maior parte das pessoas esteja fazendo certo. E aí essas que estão fazendo errado vão começar aí a sentir vergonha de fazer errado. Infelizmente, tem muita gente que faz errado e ainda bate no peito. É triste. Mas a melhor forma da gente passar qualquer coisa para essa pessoa qualquer, o exemplo. É o exemplo. Muito mais do que palavras. Muito mais. Entendido os dois mecanismos de defesa do ego? Então não vamos nos achar prontos
E não vamos justificar nossos erros pelos erros dos outros. E nisso a gente começa a acordar. O que é importante. Fundamental. Gente, Teilhard de Chardin diz pra gente: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E de repente nós estamos encarnados na Terra e encarnados. Que a gente só vê a carne, só vê a matéria. A gente deve usar da matéria para o nosso progresso. Mas no fundo, em essência, nós somos seres espirituais. E a nossa evolução tem que ser espiritual. Lembra no início da palestra que a gente fez uma crítica àquelas pessoas que comem, dormem, se divertem, comem e acabou? Agora a crítica para aquelas pessoas que trabalham para ter, para ostentar e ostentar. No fundo, tudo que ela faz é para postar algo no Instagram. E quando a gente ostenta as coisas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem como ostentar sem lá no fundo estar querendo causar inveja nas outras pessoas? Reflitam sobre isso. Somos como o doente com a posse do remédio. A gente tem conhecimento. Mas aquele que conhece e não pratica, está construindo a sua casa na areia. Vem a chuva, o vento, o rio transborda, essa casa acontece o que com ela? Cai, desmorona. A pessoa desmorona, porque sua casa está fundada sobre areia. A pessoa que conhece os ensinamentos de Jesus e se esforça para praticar, ela é comparada como aquela que constrói sua casa na rocha. Pode vir o vento, o rio transborda, a chuva cai, e essa casa está o quê? Está firme, ela não cai. A pessoa não desmorona. Se nós hoje estamos desmoronando facilmente, significa que a nossa casa está fundada em lugar errado. E é urgente que nós façamos a base na rocha, através do esforço da prática dos ensinamentos de Jesus. Jesus diz para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Então, acordemos nós que dormimos espiritualmente falando. Muito obrigado pela atenção de vocês.